A Bahia, mesmo em meio à crise que o país atravessa, mostrou sua força econômica e capacidade de organização. É o estado líder do Nordeste e o quinto do país na criação de empregos com carteira assinada. O governo local tem as contas ajustadas, paga os salários do funcionalismo em dia e aposta em projetos que podem alavancar ainda mais o desenvolvimento, como a Ferrovia Oeste-Leste. Sobre esses e outros assuntos, vamos conversar com o senador Jacques Wagner, do PT, porque o desenvolvimento da Bahia é assunto de Estado. Bom, conosco aqui o colega Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado. Obrigado, Jefferson. Senador, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado a você pelo convite, Silvio. Obrigado a você pela presença. Jefferson, espero que a gente possa bater um bom papo sobre a Bahia. A Bahia que está muito bem das pernas, né, senador? Pelo menos em termos de finanças do Estado. Como é que está a situação da Bahia? A gente comentou aqui no começo do programa que realmente as contas estão ajustadas, o funcionalismo está recebendo em dia. Isso é um milagre na Bahia ou qual é o segredo? O senhor foi governador 8 anos. Na verdade, Silvio, eu acho até curioso isso, porque eu sou do PT e o meu sucessor também. Porque às vezes as pessoas tentam dizer que quem é de esquerda é mais gastador, quem é conservador é que cuida do fiscal. E eu digo sempre que tem que cuidar do fiscal todo mundo. Se você não cuidar do equilíbrio das finanças do Estado, você não toca, não consegue atrair investimento, porque o empresário que quer chegar de fora ou de dentro do país, ele quer saber como é que as finanças estão. Graças a Deus, nos 8 anos do meu governo, os 2 governos, a gente entregou para a Rui numa condição de folga não diria, mas de cumprimento total das metas. A taxa nossa de endividamento estava aproximadamente 1/4 daquilo que eu poderia me endividar. E eu diria até que o governador Rui, que foi meu articulador político, depois foi chefe da Casa Civil, tem até mais o cacuete da gestão do que eu. O meu cacuete é mais político, mas óbvio que mesmo como político você cuida de tudo. E ele que foi Casa Civil, então dominava muito a máquina, é economista formado, então eu vivi em tempos de vacas gordas. Os meus 8 anos, foi o 2º ano do presidente Lula, o 1º da presidenta Dilma, então o orçamento era melhor. 2007 a 2015, né? Eu? Sim. Eu fui de 2007 a 2014, aí 2015 1º de janeiro passou. Ele tomou. Então eu peguei o 2º período do presidente Lula, o 1º período da presidenta Dilma. Naquela época a conjuntura internacional é a nossa, favorecia porque o crescimento era grande, então eu consegui atingir a menor taxa de desemprego da história da Bahia. No Minha Casa Minha Vida a gente levou 300 mil unidades habitacionais, muita cisterna, muita luz para todos. Eu fiz um programa chamado Água para Todos, que marcou o maior período de investimento em água e saneamento da história da Bahia. Então a gente viveu, eu diria assim, um boom. Quando o Rui assumiu em 2015, o 2º período da ex-presidente Dilma, nós já estávamos com uma crise na economia brasileira e, portanto, era preciso apertar mais o cinto. E aí ele cumpriu muito bem essa missão. Sempre você desagrada alguém, porque todo mundo prefere trabalhar na zona de conforto. Mas para você ter responsabilidade, você tem que apertar. Mas graças a Deus, até hoje, nem um dia de atraso do salário, nem de 13º, nem sempre a gente consegue dar o reajuste que o servidor merece ou que demanda, mas é melhor um pouco menos seguro do que você arriscar um pouco mais e falhar. A nossa taxa de investimento no ano passado ficou como a 2ª maior do país, só atrás de São Paulo, que tem uma economia muito mais, vamos dizer, robusta, muito maior do que a nossa, até porque pouca gente sabe disso. A Bahia é a 8ª, 9ª economia do país. Mas o que interessa para o governante não é só o PIB, é o orçamento per capita que você tem, ou seja, quanto você tem no orçamento por habitante para você fazer segurança, saúde, educação, estrada e por aí vai. A Bahia hoje é o 21º pior no per capita. Porque nós temos um orçamento forte,
mas só que nós somos 15 milhões de baianos, são 570 mil quilômetros quadrados. Eu gosto de fazer a comparação com a minha terra natal, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um pouco mais do que a Bahia, tem 16 milhões de habitantes, o território muito menor do que o nosso, nós temos 417 municípios, eles têm 81, 82 municípios, e o orçamento do Rio de Janeiro é mais do dobro no per capita do que o orçamento da Bahia. Então, é claro que isso cria dificuldade e obriga a gente a fazer mais aperto ainda. Mas, graças a Deus, com a credibilidade que a gente conseguiu construir ao longo desses 12 anos, estamos no 13º ano, nós conseguimos atrair muitos investimentos de fora. Quando eu era governador, eu trouxe o maior investimento da BASF, do ramo químico alemão, nos 100 anos dele, foi o maior investimento deles, foi para a Bahia. Criamos uma nova linha de desenvolvimento no Polo Petroquímico de Camaçari. A Ford foi para lá antes ainda do meu governo. No meu governo, nós conseguimos que ela aumentasse a capacidade produtiva e trouxesse outras linhas. Então, eu diria assim, a gente realmente hoje, quem chega na Bahia, acha que tem um milagre. O povo baiano é de muita fé, mas aqui não é milagre não, é muito trabalho. Um grupo político bem consistente, que a gente tem a nossa coligação é uma coligação bem ampla, que vai de partido de centro-direita a partido de esquerda, e eu creio que está todo mundo conseguindo trabalhar muito bem. O senhor colocou a questão do polo petroquímico, falou da Ford, dos investimentos, né? Porque existe aquele estereótipo de quem vê a Bahia como o estado de Salvador e do Carnaval. Mas tem uma outra Bahia também que eu queria comentar com o senhor, que é a do agronegócio, que é o oeste da Bahia, que mais ou menos coincide o crescimento desse meio com o governo da época que o senhor foi governador, um pouco antes e começando por ali. Como é que tem sido esse desenvolvimento e essa, digamos, novidade na economia baiana? Olha, primeiro eu queria até, foi bom você tocar nisso, que eu gosto sempre de desmistificar. Porque como a gente teve Dorival Caymmi, que cantou a Bahia dizendo que o baiano gosta de uma rede na tarde de Itapuã para tomar água de coco, mas eu brinco que o baiano já aprendeu que para chegar na rede e tomar água de coco tem que ralar muito, tem que trabalhar demais. O Oeste é um exemplo disso, evidentemente que lá nós temos brasileiros e até estrangeiros, sim, mas muito brasileiro do Paraná, do Rio Grande do Sul, que viram aquilo lá, na verdade, é um platô, um cerrado fantástico, com muitos rios. Então, realmente, o desenvolvimento do agronegócio é fantástico. A feira de agronegócio de Luiz Eduardo, ela é hoje a segunda maior do país. Se fecha um negócio de bilhões de reais. É um grupo muito bem organizado. A gente também alavanca muito ele com vários programas de incentivo para que eles desenvolvam tecnologia. Hoje o Grupo Fonterra, que é um grupo neozelandês, que é talvez o maior ou o segundo maior no ramo de leite e derivados do mundo, se instalou no oeste da Bahia, em Jaborandi, pela característica do microclima. E, como você disse, é um volume de expansão muito grande, com a produtividade muito alta. É daí que veio a minha demanda, que está em curso, que é a construção da ferrovia Oeste-Leste, que é exatamente para dar vazão a toda essa produção agrícola do Oeste, passa por Caetité, onde a gente tem uma bela mina de ferro, e sem dúvida nenhuma vai ser um vetor de desenvolvimento. Nós temos o mapa e algumas imagens da ferrovia aqui para mostrar para o espectador. O senhor pode até comentar, quando a gente colocar no ar aí, que essa ferrovia ela vai ligar Figueirópolis, no Tocantins, ao porto de Ilhéus, no sul da Bahia, né? 1.526 quilômetros de extensão. Como é que está essa obra, então? Então, esse trecho aqui, que é Brumado, Caetité, até Ilhéus, é efetivamente o trecho que está mais adiantado, exatamente porque ele vai chegar naquilo que é fundamental para a ferrovia, que é ter o porto de Ilhéus. Ela houve uma descontinuidade por questões orçamentárias, e o compromisso agora do Ministério e da Valec com o governo da Bahia é disponibilizar isso para licitação ou concessão. Então, isso está sendo discutido, o governador tem feito um esforço muito grande para que isso vá, porque reconhece que hoje o governo federal não tem, como se diz, bala na agulha, não teria orçamento para bancar isso tudo, e nós estamos montando um grande consórcio entre os donos da mina de Caetité, que evidentemente precisam tirar o minério de ferro daí,
e os chineses que têm muito interesse em toda a soja, o algodão, todo o milho que é produzido aqui no Oeste, nessa região que o Jefferson citou. Então, eu creio que a gente está batendo o martelo e eles terão interesse de entrar. Isso de Caetité para frente, para Ilhéus. Não, as outras têm trechos feitos, entendeu? O primeiro trecho foi o que foi mais empenhado, exatamente por conta da mina, que era a primeira demanda garantida mais robusta e a extensão era menor. E o resto do trecho, tem um trecho que atravessa o Rio São Francisco, teve um problema com liberação por conta de cavernas, então suspendeu um tempo. Mas eu creio que agora, havendo a possibilidade da concessão da ferrovia para alguma entidade, algum empresário ou um consórcio privado, ela sem dúvida nenhuma. No fundo, no caso dos chineses, o sonho deles, porque ali em Figueirópolis você vai fazer um entocramento com a Norte-Sul. E aí a então, saída na verdade, no norte do país. Aí você faz uma rede que é fundamental. Nós, infelizmente, há, sei lá, 40, 50 anos atrás, optamos, na minha opinião, equivocadamente, só pelo transporte rodoviário. E aí a gente sabe, né? é muito mais caro, tem uma menos taxa de poluição, também. Não é tão eficiente. Isso aí é a cara do Oeste baiano. Então, aí, isso aqui é um sonho que o atual vice-governador João Leão, na verdade, quando eu estava ainda como ministro, o ex-presidente Lula levou, e eu, pela relação que eu tinha, banquei com o presidente Lula, e realmente foi feita a licitação, foi feito o traçado, e eu ia dizer que os chineses olham para essa ferrovia como parte de uma ferrovia que ligue Pacífico ao Atlântico. Sim. Na verdade, seria uma interoceânica que, para eles, que, óbvio, tem uma pujança comercial muito grande, eles olham para isso aqui porque encurtaria muito o caminho para cá. Então, para nós é fundamental. O porto é um porto offshore, com uma ponte de aproximadamente 3 quilômetros para dentro do mar, para você ter um calado. A ideia é porto privado. Na verdade, por isso que eu também estava falando daquela coisa de ser de esquerda ou de direita. Sim. Eu digo sempre para as pessoas que as ferramentas de gestão estão à disposição de quem queira usá-las. Ferramenta não tem ideologia, a ferramenta. Eu brinco sempre, na Bahia eu digo para o pessoal, olha, o martelo que constrói na mão do marceneiro um belo móvel, na mão de um assassino mata uma pessoa. Então, na minha opinião, está claro que o Estado não deve ser gestor de muita coisa pela dificuldade, pelo peso que é o Estado. E, por exemplo, lá na Bahia nós somos campeões de PPP. Eu tenho saneamento feito com parceria público-privada, tenho já 2 hospitais com parceria público-privada, estamos indo para o 3º. O estádio da Fonte Nova é parceria público-privada. O sistema de imagens na área de saúde é parceria pública-privada. Então, eu não vejo nenhum problema de você lançar a mão dessas ferramentas que são mais ágeis para a gestão. E eu acho que parte do segredo do nosso sucesso é muito isso. Nem eu, nem o governador Ricardo temos muito preconceito ideológico. A ferramenta é boa, vamos usar. O que marca um governo é o que ele vai fazer na área social ou não. Eu acho que essa que é a cara do nosso governo, que nós andamos muito nessa área de água. Agora mesmo estava com o pessoal no gabinete, antes de vir conversar com vocês, lá de Campo Alegre de Lourdes, uma comunidade, uma cidade grande, que vivia de água do poço. Nós fizemos uma adutora tirando água do São Francisco e, como o pessoal brinca, hoje o banho tem outra graça porque é com água do rio, não é com água salobra, às vezes, que o pessoal toma. Então, realmente, eu queria perguntar para o senhor acha que boa parte do bom rendimento que o senhor conseguiu no governo foi por o senhor ter essa visão de gestão que não é muito pautada por certas convicções ideológicas, sem se preocupar com se isso é uma política de esquerda ou não, sou mais preocupado com o sucesso da gestão? Eu vou insistir, por exemplo, banda de inflação, responsabilidade fiscal, isso para mim está na prateleira. Para quem quiser fazer boa gestão. Ela, por si só, não carrega ideologia. Agora, o que você faz com o resultado daquilo que você recolhe dos tributos, com o teu orçamento, é que estabelece a natureza do governo. Então, eu cuidei do agronegócio? Cuidei. Desenvolver uma região,
levamos energia elétrica, fizemos parceria com eles para construir estrada meio a meio, quer dizer, eu entrava com uma parte, eles entravam, até porque eles constroem mais barato que se o Estado for licitar, mas ao mesmo tempo, quando eu cheguei ao governo do Estado, a Bahia é o Estado que tem o maior número de agricultores que vivem da agricultura familiar. São os pequenos agricultores. Tem o oeste pujante, mas tem também a agricultura familiar em todo o Estado. Na época que eu cheguei, nós só tínhamos 4.000 segurados no seguro agrícola dos agricultores familiares. Por quê? Porque o cara não aguentava pagar. Era muito pobre. O prefeito que tinha que entrar com uma parte também não aguentava pagar. Eu instituí um programa, eu pagava a minha parte, metade da parte do município, metade da parte do agricultor. Nós saímos de 4.000, hoje estamos batendo a marca de 330.000 segurados, que é uma condição muito melhor, porque às vezes tem uma seca, você perde a safra, mas não passa fome, porque o seguro vai garantir. Então, nós desenvolvemos muito, montamos, acreditamos muito no consórcio. A Bahia, inclusive, numa reunião do Maranhão, os 9 governadores do Nordeste montaram, pelo que eu sei, é o primeiro consórcio Nordeste. O que é isso? O consórcio tem muito mais capacidade operativa, até de compra, eventualmente, do que cada estado isoladamente. Esse foi um sistema que nós usamos dentro da Bahia, nos consórcios de município. Então, por exemplo, eu entregava máquina e equipamento, o consórcio decidia que trecho de estrada ia fazer. Então, a Bahia está exportando essa gestão para os outros estados, pode-se dizer? Muita gente foi lá visitar e copiar. Eu me orgulho muito porque o Hospital do Subúrbio, que foi o primeiro hospital feito na parceria público-privada, eu ganhei prêmio do Banco Mundial. Fui visitado pelo diretor do banco, pelo secretário-geral da ONU, que era médico, e ele veio ver que milagre era esse. Não tem milagre nenhum. Eu construí o hospital, fiz uma licitação na Bolsa para quem quisesse, vamos dizer, equipar o hospital e fazer a gestão por um certo período com um contrato pré-estabelecido. Ganhou uma empresa baiana, que se associou a uma empresa francesa, e hoje, até por isso que eu digo, politicamente, eu ganhei muito com isso, porque todo mundo que vai se atender lá diz, olha, eu levei meu familiar para lá, parece que eu estou... Porque sempre as pessoas acham que o privado é melhor. É muito melhor. Hoje, se você for visitar as policlínicas, isso já foi uma ideia do Rui, que ele inaugurou, não deixa dever nada a ninguém. Então, eu acho que para fazer bem feito, você pode fazer bem feito, porque custa às vezes o mesmo dinheiro que fazer mal feito. Então, isso a gente realmente tem exportado, às vezes até dá dor de cabeça, viu? Porque não há um hábito no Brasil de fazer parceria público-privada, que é uma natureza de licitação, vou chamar, diferente de obra pública. Obra pública você tem lá preço unitário. Quando você faz PPP, você compra o serviço. E muitas vezes a gente teve que vir aqui explicar ao TCU, ou mesmo ao Ministério Público, ao TCE, porque às vezes ainda não há, eu diria assim, um domínio pleno do que é parceria público-privada. Mas eu não me arrependo, sinceramente acho que, óbvio que a gente tem que evoluir, mas foi uma ferramenta que me ajudou muito a fazer essa gestão e que o Rui está continuando. O senhor teve uma reunião com o ministro Paulo Guedes recentemente, por causa da questão da fábrica da Ford em São Paulo. Depois que fecharam a fábrica de caminhões da Ford em São Paulo, ficou muito um rumor, uma preocupação de que a fábrica da Ford na Bahia fosse fechar. Há risco para a Bahia de que essa fábrica seja fechada, senador? Não, não há risco. Eu quero até contar uma história curiosa sobre a fábrica da Ford na Bahia. Porque, na verdade, a fábrica da Ford, lá no programa automotivo, tinha escolhido ir para o Rio Grande do Sul. Sim. O governador Olívio foi eleito e questionou os incentivos que tinham sido oferecidos pelo governo anterior, que era o governo Antônio Brito. Bom, a Ford, então, acabou rompendo com o governo do Rio Grande do Sul e procurando para onde ia. Então, na época, era inclusive o senador Antônio Carlos, era o grupo dele que governava a Bahia, e ele, como tinha trânsito aqui com o governo Fernando Henrique Cardoso, pressionou, reabriu-se o programa de automotivo do Nordeste, e com isso a Ford foi para lá. A bancada do PT, que nós éramos 35, defendia que aquilo era um absurdo, porque a federação entrava não defendendo o ente da federação, mas defendendo a empresa privada. Eu, como era baiano, como sou baiano, eu disse, olha, gente, essa relação já foi cortada, é melhor que vá pelo menos para um estado do Nordeste.
mas perdi por 18-17 e acompanhei a votação do partido. Depois eu fui candidato a prefeito de Camaçari, que é a cidade onde a Ford está. Não me elegi naquele ano, mas 4 anos depois se elegeu o Caetano, que é prefeito e é do PT também, deputado federal, e a Ford ficou lá. Quando estavam terminando os incentivos, eu comecei a fazer uma reunião com a direção mundial da Ford, porque eles queriam a extensão do incentivo. E eu acabei conseguindo, depois de muita negociação, que eles ampliassem a produção, levassem novas linhas para lá e realmente o presidente Lula assinou uma MP estendendo essas vantagens para lá. Quais são as vantagens que a Ford tem para tal período? Basicamente, você tem redução, no caso federal, redução de IPI e outras coisas. No caso do Estado, é a redução praticamente em 92%, 93% do ICMS dela, que agora com o começo do fim da guerra fiscal, mas eles continuam com essa vantagem. O que aconteceu? Quando a Ford tomou a decisão mundial recente de fechar sua linha de caminhão, numa reunião da direção da Ford Mundial, com um membro do ministro Paulo Guedes, um membro da equipe, ficou um ruído de comunicação. Eles entenderam como eles estavam dizendo que se eles fechassem a fábrica da Ford, eventualmente eles iriam ser penalizados. Bom, aí nós reunimos toda a bancada do PT, fomos ao Paulo Guedes e ele disse, em absoluto, não tem nada a ver com isso, ou foi um erro de comunicação, um ruído. Então, não há nenhuma ameaça hoje, eu posso garantir, sempre me é feita essa pergunta, não há nenhuma ameaça à fábrica da Ford na Bahia. Agora, sim, a fábrica da Ford está segura, pelo que o senhor falou, mas o que foi fechado foi a fábrica do polo petroquímico de fertilizantes hidrogenados da Bahia, a FAFEM. Da Petrobras. Isso, alegando prejuízo de 200 milhões de reais. Isso pode ser revertido? Como é que o governo está atuando para preservar essa situação de empregos, pelo menos? Na verdade, foi assim. Essa fábrica tem uma unidade na Bahia, em Camaçari, e outra unidade em Sergipe. Nós, da Bahia, ganhamos na Justiça uma liminar que eles não fechassem por enquanto. Sergipe, o governo não ganhou a liminar, então ela está fechada. Eu tive com colegas também da bancada de Sergipe, tivemos com o ministro de Minas e Energia, o almirante Bento, conversamos com ele, depois conversamos com um auxiliar dele que domina mais essa área, e a ideia do governo federal, que nós concordamos, é fazer um arrendamento das duas unidades para um empresário privado. Isso foi ofertado no mercado, eles estão aguardando exatamente quais são as propostas que chegarão, e nós, do governo do Estado da Bahia e do governo de Sergipe, estamos acompanhando. Para Sergipe, inclusive, a pancada é muito maior, porque a fábrica na Bahia é importante, mas pelo volume de industrialização que a gente tem, eu diria que não é tão pesado. No caso de Sergipe, eu não sei o número, mas ela é responsável por uma arrecadação de ICMS muito grande. Então, nós estamos trabalhando numa engenharia nova que viabilize o não fechamento e operação por um outro grupo empresarial que não a Petrobras, que se diz... Eles dizem, aliás, que a musculatura é muito grande, que o custo fixo da Petrobras é muito alto e por isso que aconteceu esse prejuízo registrado lá. Mas nós não desistimos dessa batalha e o próprio governo federal, o ministro, me garantiu que a opção deles é o arrendamento para um grupo privado. A princípio a Petrobras, inclusive, disse que é só fechar mesmo a fábrica para tentar passar para frente a operação, porque parece que eles não têm interesse mais em ficar nesse mercado de ureia, de amônia, seria isso, né? A fábrica, inclusive, a FAFEM, ela foi a primeira fábrica a primeira de lá. Camaçari. Então tem até um valor sentimental, né? Tem. E havia 700 trabalhadores entre empregados da Petrobras e terceirizados, né? E a situação mais grave que fica são das 15 empresas que dependem dessas... justamente dessas matérias-primas oferecidas. Por exemplo, o gás carbônico, ele alimenta duas outras empresas no polo. Então, o fechamento disso já impactaria na cadeia. No caso, uma das empresas produz bicarbonato de sódio para hemodiálise. Toda hemodiálise usa bicarbonato de sódio. Então, para nós era um prejuízo fantástico. Então, nós ponderamos isso, adiamos o fechamento. Agora, com essa liminar, adiamos mais ainda. E o termo que se usa era hibernar. E é o que a gente espera que se encontre alguém que tem interesse no arrendamento para que ela possa voltar, não mais com funcionários da Petrobras, mas que pelo menos ela mantenha esse fornecimento para essas empresas que você citou muito bem, que dependem disso aí.
Senador, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Passa rápido, né? Passa rápido, Passa. o tempo aqui passa correndo. Jefferson, muito obrigado também. Volte sempre, senador. Obrigado. Tá, eu queria agradecer ao Jefferson, a você também, e dizer que estou à disposição para conversar sobre a Bahia, sobre temas nacionais. Eu acho que a gente está num novo momento do Brasil, temos todos que torcer para que tudo dê certo, porque quando dá errado, quem paga a conta é o povo, e vamos esperar que isso aconteça. Um abraço, obrigado e obrigado a todos. Obrigado, senador. Bom, essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser sugerir um tema ou enviar uma pergunta para o senador do seu estado, você pode ligar para o Alô Senado 0800 61 2211. A chamada é gratuita. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado.